tarde, está começando o SBT Esporte Mais aqui na TV Tati SBT. E que rodada para os times paulistas no Brasileirão, hein? Tirando o Bragantino que venceu, o resto é uma rodada para esquecer. E além do Brasileirão, temos muito esporte regional que pegou fogo no final de semana e muito mais a partir de agora. E não esquece que você também pode participar através do nosso WhatsApp 12997524005 ou pelo meu Instagram, @LucasTavaresOficial, que está aparecendo aqui embaixo. É sempre muito bom ter a sua companhia toda semana, a sua participação. E a galera do YouTube que fica doida para assistir Rebelde, daqui a pouquinho começa. Enquanto isso, você curte esporte aqui comigo, com o Lucas Tavares no SBT Esporte Mais, que é muito legal e eu vou te atualizar de tudo. E vamos de esporte. O Timão entrou em campo no sábado, o Corinthians, que parecia iniciar uma recuperação, perdeu mais uma fora de casa. Vocês já estão vendo os lances. Dessa vez por 1-0 para o Atlético Paranaense. O gol do jogo, esse que vocês acabaram de ver, foi marcado por Vitor Roque ainda no primeiro tempo. Destaque mais uma vez para o goleiro Cássio, que fez aí grandes defesas, e com esse resultado o Timão continua sendo assombrado pela zona de rebaixamento. Ai, esse fantasma do rebaixamento. A gente está acompanhando aí os lances do jogo do Corinthians, eu estou acompanhando com vocês. Claro que a torcida do Atlético fez uma grande festa, o Vitor Roque vem vivendo uma excelente fase. Teve um gol anulado do Vitor Roque, inclusive. Mas olha a bagunça da zaga do Corinthians. Eu acho que é o Caetano que estava ali no lance, não acompanhou direito o Vitor Roque, tomou a frente dele. Claro que o Cássio é um lance para o goleiro muito difícil, precisa de uma comunicação entre zagueiro e goleiro nessa bola para saber quem sai. No caso, ninguém saiu, Vitor Roque foi lá e fez. E o Corinthians, que estava esboçando a sua reação no campeonato, estava tentando, pelo menos engrenar algumas vitórias seguidas, que é necessário para o Timão, acaba vivendo ainda esse momento muito difícil. Tem outras competições que vai jogar, daqui a pouquinho o Jorge Vinícius vem com as informações, as opiniões, informações e também sobre as rodadas dessa semana, que os times não vão jogar pelo Brasileirão, tem Sul-Americana, tem Libertadores, mas aí o Corinthians se complica, porque o Luxemburgo já falou que para essa semana o Corinthians não vai jogar com o time titular contra o Liverpool e aí também vai tentar uma classificação para a Sul-Americana, ao mesmo tempo que tem que se preocupar com o Campeonato Brasileiro. Já foi aí 1/3 do campeonato, o Corinthians continua próximo da zona de rebaixamento e com isso vai ficando mais difícil. Parece que não, daqui a pouco chega na metade do campeonato e para se recuperar, a bruxa tá solta pro lado do Corinthians. A bruxa tá muito solta pro lado do Corinthians. E depois aí da derrota, o técnico Luxemburgo fez uma análise, eu diria, interessante. Vou analisar dos 10 dias que nós tivemos e aquele que nós fizemos nas 10 partidas, 11 partidas para trás, e que nós fizemos agora. Então nós fomos muito bem contra o Santos, jogamos mal o primeiro tempo, hoje jogamos muito bem o segundo tempo e nós estamos crescendo. Se você pegasse a competição como um todo e você jogar 2 jogos fora de casa, você conseguir de repente 3 pontos, e virada, você conseguir matar o jogo em casa, está dentro de uma possibilidade. Se você conseguir 6, é ótimo. Então, eu vou me basear nos 10 dias que nós, 12 dias que nós ficamos treinando, houve um crescimento visível. Se quiser enxergar isso, houve um crescimento visível na equipe. Quem não quiser enxergar, eu não posso fazer nada. Mas houve um crescimento visível da equipe, na parte física, técnica, tática, emocional. Nós evoluímos. E o resultado de ganhar do Atlético aqui não é um privilégio, de não ganhar, não é um privilégio do Corinthians. Outras equipes vêm aqui e têm dificuldade da mesma forma como nós tivemos. Eles jogam pressionando, jogam em cima daquilo que eles estão acostumados, no campo de grama sintética, eles apertam, erramos muito no primeiro tempo, tanto é que eu mexi no segundo tempo na saída de bola. No segundo tempo, acho que as mexidas foram boas, porque nós começamos a ter uma posse de bola e uma saída de bola quebrando linhas para a gente poder iniciar e chamar eles para o jogo e começamos a ter bastante possibilidade. Então, eu vou analisar dos 10 dias um crescimento evidente, claro, da equipe e nós temos aí proposta de, se nós continuarmos, de repente, pontuar fora de casa, pontuar em casa bem, pontuar fora de casa, pontuar em casa, a gente vai sair da coisa normal e vamos objetivar aquilo que nós queremos na competição. Bom, vamos lá. Ele falou que eu concordo com ele, enfrentar o Atlético Paranaense fora de casa é muito difícil. Assino embaixo, é muito complicado. O Atlético Paranaense, que está fazendo um bom campeonato, assim,
Só que não dá para ser tão otimista com esse time do Corinthians da forma que está sendo, porque o torcedor está esperando, sim, uma sequência de vitórias. O Luxemburgo não é a primeira vez que ele fala dessa forma otimista, mas mesmo sendo tão otimista, não consegue o resultado dentro de campo. Se você pegar os últimos jogos do Corinthians, no papel não dá para trazer esse otimismo todo, Luxemburgo. O torcedor quer ver resultado, o torcedor quer ver uma sequência de vitória para o time sair dessa situação que está complicadíssima. Outra coisa que eu também não concordo, eu cansei de falar do Yuri Alberto aqui e eu sempre falei que sim, tinha que dar chance para o Yuri Alberto, talvez a bola não estivesse chegando da forma que deveria, por isso que ele estava vivendo um momento difícil. Só que agora, nos últimos jogos, deu para ver que o Pedro, que começou na reserva e entrou, pode ser uma opção de titular para esse time do Corinthians, porque ele faz uma jogada individual. E quando você tem uma dificuldade, igual o Corinthians encontrou contra o Atlético Paranaense, de uma defesa muito bem postada, como é que você consegue passar por isso? Com individualidade, com qualidade individual, e aí você consegue levar 2, 3 jogadores do time adversário, coisa que o Pedro consegue. Então, talvez, quem sabe aí, para os próximos jogos, essa opção de deixar o Yuri Alberto descansando um pouco e dar essa chance para a garotada, para o Pedro, o Wesley, que entrou muito bem no jogo, e aí pode ser que o jogo comece a virar. Mas enquanto isso não acontece, a gente fica aqui de olho, Luxemburgo. A gente tá de olho, Luxemburgo. Você tá muito otimista com esse Corinthians, hein? Você tá muito otimista. No sábado, o outro time paulista que perdeu. Ô, rodada difícil, hein? Foi o Tricolor. Noite infeliz de Rafinha e inspirada do goleiro Rafael Cabral. O time mineiro venceu o São Paulo por 1-0 no Independência e já estão aí os lances. Um dado curioso é que, além de ter quebrado uma sequência de 7 jogos sem vencer em 2023, os mineiros não derrotavam o Tricolor em 2 partidas consecutivas há mais de 20 anos. E aí, aos 3 minutos do primeiro tempo, o lateral direito Rafinha, de cabeça, marcou um gol contra que garantiu os 3 pontos ao Cruzeiro. E o São Paulo caiu um pouquinho na tabela. Vocês estão acompanhando esses lances? Foi um lance até que gerou certa polêmica, em que deveria ou não ser anulado o gol, porque o Rafinha fez o gol contra, mas o jogador do Cruzeiro não estava em posição regular. E aí o Rafinha, teoricamente, teria que ter feito esse movimento por conta disso. Se não tivesse o jogador do Cruzeiro ali, ele não teria feito o gol contra, enfim. Mas aí vai do critério da arbitragem. Mas fato que eu acho que esse jogo é aquele jogo que o São Paulo podia atacar e nada ia acontecer. Noite muito inspirada do goleiro do Cruzeiro. E faz parte, a derrota faz parte do futebol. O São Paulo continua próximo da zona de classificação de Libertadores. E aí não adianta baixar a cabeça agora, tem que dar sequência no bom trabalho. E derrotas acontecem. O que a gente não está acostumado a ver perdendo é o Palmeiras, né? Que no duelo mais aguardado dessa rodada, o Botafogo venceu o Palmeiras por 1-0. Colocaram risadinha aqui no estúdio, hein? Ninguém está acostumado com 2 derrotas em sequência do Verdão. E aí o Botafogo ficou um tiquinho mais perto da taça. Vocês entenderam, né? O gol foi marcado por ele, Tiquinho Soares, enquanto o Rafael Veiga desperdiçou uma chance do empate em cobrança de pênalti. O time carioca agora abriu 7 pontos de vantagem para o vice-líder Grêmio, enquanto o Palmeiras cai para a 3ª colocação, agora com 8 pontos, a 8 pontos do Botafogo. O Palmeiras tinha uma invencibilidade de 31 jogos no Allianz Parque até essa partida, mas foi quebrada com esse gol do Tiquinho Soares. Mas vamos analisar esse gol rapidinho. Olha o que o Zé Rafael faz. Menino, deixa no pé do Tiquinho Soares, logo no pé do artilheiro do Botafogo. Aí não dá pra brincar, né? Aí não tem como, aí o homem não erra. Olha aí. Como é que é, João? O Palmeiras está em 4º, exatamente, me corrigindo. Mas essa bola não pode, né? Olha só, que vacilo. Deixar no pé do artilheiro do Botafogo. É claro que ele não ia errar, dominou muito bem. Aí fez a jogada, limpou. E aquele chute cruzado que é indefensável para o goleiro, muito difícil mesmo. E aí o Botafogo alcança mais uma vitória. O Palmeiras vai amargando a sua 2ª derrota consecutiva. E com isso o técnico Abel Ferreira comentou depois do jogo. Vamos ver o que ele falou. Estatísticas valem o que valem e o que vale realmente é a eficiência. E o nosso adversário hoje, como eu costumo dizer aos meus jogadores, em 2 temos que fazer uma. E o centroavante deles estou 2 vezes hoje ao golo e das 2 fez uma de uma forma muito feliz, na minha opinião, porque a bola até sobrar para ele. O Gomes tira, bate no Piquerez, ressalta para o Zé tira de cabeça, sobra para o avançado e a bola acho que ainda passa a seguir por baixo do pé do Mike. Mas o futebol é isto mesmo, dar os parabéns ao nosso adversário, que neste momento tem tudo para poder ser campeão, está fora da Copa, só tem que se preocupar com
com o Brasileirão. Tenho uma equipa muito experiente que soube muito bem, em determinados momentos do jogo, pausar o jogo de forma muito inteligente e madura. E como te disse, dar os parabéns, que o nosso adversário hoje foi muito eficaz, e parabéns para eles. Muito coerente na fala, o Abel Ferreira, sempre muito centrado, não foi expulso dessa vez. O Botafogo realmente fez um bom jogo. O Palmeiras teve várias chances, cruzou muitas bolas aí na área, mas acabou não conseguindo reverter isso em gols. E o Abel, inclusive, falou que a partir de 2024, quando encerrar o contrato dele, ele vai tirar um tempo de férias, hein? Dezembro de 24. O João bem lembrado aqui. Será que o torcedor palmeirense já começa a ficar preocupado ou ainda está muito longe? Ou será que até lá a Leila consegue convencer ele de não sai de férias não, Abel? Fica até 2027, tá tudo certo. A gente vai ver futuramente. E aí quem jogou também, e dessa vez foi o primeiro jogo sem o Odair Hellmann, foi o Peixe. Só que perdeu. O Flamengo venceu o Santos por 3-2, um jogo de muitos gols, na Vila Belmiro, sem público. Afinal, tomou a punição aí o Santos. O resultado colocou o Flamengo na terceira colocação. O clube ultrapassou o Palmeiras pelo número de vitórias e segue com 8 pontos a menos do que o líder Botafogo. Está cada vez mais difícil de chegar no Botafogo. Os gols do Peixe foram marcados por Mendonça e Rodrigo Fernandes. Vocês estão acompanhando os lances do jogo. Aliás, um Santos e Flamengo, mais uma vez, com muitos gols. O Santos tentou de tudo buscar pelo menos a vitória ou o empate. O Santos precisa retomar as vitórias no Campeonato Brasileiro. Não sei, João, você consegue confirmar para mim? Acho que já são 11 ou 13 jogos sem vencer o Santos nesses últimos meses. Estavam vivendo uma situação realmente muito complicada, jogou sem torcida, o que talvez tenha até sido bom para os jogadores. Tenha ajudado a diminuir um pouco a pressão dentro de campo, mas mesmo assim não conseguiu fazer um bom resultado e agora está também vivendo ali, sendo assombrado pela zona de rebaixamento. Aí é difícil, hein? Aí é muito difícil. Quantos jogos, João? 10 jogos sem vitória. Olha aí, a última vitória do Santos foi no dia 14/5 contra o Vasco fora de casa. O torcedor santista está implorando para o time um bom resultado que não vê há muito tempo. E essa foi a rodada dos times paulistas no Brasileirão. Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto, porque tem muito esporte regional, hein? Não sai daí. Você está assistindo ao SBT Esporte Mais, oferecimento Bluefit, a sua academia. Mactube, transformando sonhos em realidade. Plimbet, faz o Plim que vai dar green. Novas oportunidades para quem fez o Enem. Vamos nos unir e reconstruir o país. Pra Uni, aí vou eu. Com minha nota do Enem, eu conquisto a bolsa de estudos no curso que eu sempre quis. A universidade agora é para todos. FIES, aí vou eu. Ter apoio para financiar o curso dos meus sonhos é justiça social. Vá até o acesso único e conheça as suas possibilidades. Ensino superior, aí vamos nós. Seja qual for o seu caminho, estaremos unidos, construindo um Brasil mais justo. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Você aí que completa 18 anos neste ano, o dever te chama. Você tem que fazer o seu alistamento militar. O prazo vai até 30 de junho. E o melhor jeito de você se alistar está em suas mãos, o seu celular. Baixe o aplicativo do Exército Brasileiro ou acesse o site alistamento.eb.mil.br. Aliste-se, o dever te chama. Eu tenho uma festa hoje à noite e você tem roupas incríveis. Queria ver se me emprestava alguma. Claro que eu empresto. Sério? Peraí, deixa eu ver. A festa é de noite, não é? E que festa é essa? É uma festa na casa do Diego. Vicky pode até não ter sido convidada, mas daqui a pouco... Eu fiquei sabendo que ia ter uma festinha, mas eu acho que você esqueceu de me convidar, não é? Vai ser a atração da festa. Você está assistindo ao SBT Esporte Mais, oferecimento Bluefit, a sua academia. Mactube, transformando sonhos em realidade. Plimbet, faz o Plim que vai dar green.
Estamos de volta com o SBT Esporte Mais. O João acabou de mandar informação aqui para mim, ó, que Jeddah, na Arábia Saudita, foi anunciada como a sede do Mundial de Clubes de 2023. Esse ano que ainda tem o formato tradicional, e aí sim, ano que vem, começa aquele formato com mais clubes. Então, Jeddah, na Arábia Saudita, esse ano vai ser a sede. E quem falou sobre a rodada e os próximos confrontos dos times foi o meu amigo Jorge Vinícius. Boa tarde, JV. Oi, Lucas, boa tarde, meu amigo, a todos que nos acompanham aqui no SBT Esporte Mais. Rodada desse final de semana, 12ª do Brasileirão, péssima, trágica para os chamados grandes do futebol paulista. Dos nossos representantes, só o Bragantino de novo se deu bem. Venceu ontem o Goiás por 2-0. O Bragantino que na rodada anterior já havia goleado também em Bragança Paulista o Flamengo por 4-0. Mas no sábado, o Corinthians foi a Curitiba na Arena da Baixada e perdeu para o Atlético Paranaense por 1-0. Tem apenas 12 pontos, 15º colocado e vai ali se aproximando mais uma vez da temível zona do rebaixamento com praticamente 1/3 de campeonato percorrido. Corinthians que entra em campo nesta quarta-feira pela Libertadores, onde já está eliminado, mas joga por um empate na Neoquímica Arena para se classificar para a fase de oitavas da Copa Sul-Americana. No sábado à noite, o São Paulo em Belo Horizonte, na Arena Independência, também perdeu por 1-0 para o Cruzeiro. E o São Paulo agora cai para a 11ª colocação. O tricolor que na Copa Sul-Americana joga nesse meio de semana também. Nesta competição, o São Paulo está bem e o São Paulo vai disputar as oitavas de final. Ontem, o jogo mais atrativo da rodada entre o líder e até então vice-líder no Allianz Parque, Palmeiras e Botafogo, muita expectativa criada. Palmeiras vinha de uma derrota, perdeu de novo, desta vez 1-0 para o Botafogo. Palmeiras teve gol anulado pelo VAR, teve pênalti perdido pelo Rafael Veiga, enfim. Palmeiras não só perdeu o jogo, mas uma invencibilidade de quase um ano sem ser derrotado jogando no Allianz Parque, na sua casa, junto à sua torcida. Perdeu uma invencibilidade de 31 jogos e foi a segunda derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro da equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira. Palmeiras que volta a campo também nesse meio de semana, joga pela Libertadores da América. Nesta competição, o Palmeiras vai seguir, vai jogar as oitavas de final. E ontem na Vila Belmiro, para a gente encerrar com portões fechados, o Santos punido, sua torcida também, em jogo de 5 gols, o Peixe voltou a perder. Perdeu para o Flamengo por 3-2. O Santos que está agora a 11 jogos seguidos, sem vitória, numa crise profunda. Tem um treinador novo, Paulo Turra vai assumir a equipe na próxima rodada. O Santos que tem jogo também nesse meio de semana pela Copa Sul-Americana, outra competição que o Peixe vai mal e inclusive de forma antecipada já está eliminado. É isso, esperamos uma sequência aí de meio de semana para os times paulistas de recuperação nos torneios sul-americanos, Lucas. Muito obrigado, Jorge Vinícius, sempre com muitas informações aqui pra gente. Mas bora falar de esporte regional agora. Em seu primeiro teste antes do início da Copa Paulista, o São José empatou em 0-0 contra o Primavera em Indaiatuba. O time joseense fez um bom primeiro tempo, criando chances de gol, mas parando nas boas intervenções do goleiro adversário. E aí, com mudanças no segundo tempo, a Águia manteve o bom ritmo, mas ainda assim não conseguiu inaugurar o placar no estádio Ítalo Mário Limonge. Olha, é muito bom esses jogos treinos aí, porque é fundamental para o treinador ver alguns ajustes que faltam sempre para o início do campeonato. Mas dando continuidade, notícia boa na Bezinha. Os dois times do Vale do Paraíba se classificaram para a próxima fase. O Joseense e o Mantiqueira entraram em campo pela última rodada da primeira fase e continuam vivos na competição. O Joseense, já classificado, venceu o Guarulhos por 2-0 em Guaratinguetá, já que o estádio Martins Pereira passa por algumas reformas, e com o resultado o time ainda ajudou o Mantiqueira, que ficou dependendo apenas de si para avançar. A Laranja Mecânica venceu o Atlético Mogi por 4-2 em Mogi das Cruzes e assegurou a vaga. As equipes agora aguardam o sorteio da segunda fase, que ainda vai ser decidida em fase de grupos. A tabela será divulgada pela Federação Paulista de Futebol. Parabéns aí aos times da nossa região. A Bezinha, um campeonato sempre muito complicado, mas asseguraram a vaga para a próxima fase. Agora,
Agora, dos campos para as quadras, o São José Futsal foi até o Paraná e conseguiu uma bela vitória por 4-0. Com gols de Bob, Luquinha e Wesley, o time do técnico Douglas Navas venceu mais uma e entrou agora na zona de classificação para a próxima fase. O próximo compromisso do São José Futsal é em casa contra o Foz no próximo domingo às 11 da manhã. Oportunidade para lotar o ginásio e apoiar os meninos do São José Futsal. Já o Taubaté Futsal, que tem mandado seus jogos em Mogi das Cruzes, recebeu o Cascavel e foi derrotado de virada por 4-2. Com esse resultado, a equipe segue na 21ª posição da Liga Nacional com apenas 8 pontos e na próxima rodada irá enfrentar o Carlos Barbosa fora de casa. E, continuando nas quadras, agora uma notícia sensacional. As meninas do São José Basquete foram campeãs da Copa São Paulo, jogando no ginásio. É isso aí, uma salva de palmas para as nossas meninas jogando no belíssimo ginásio do Teatrão. Olha aí as fotos da conquista, do sorriso das meninas. As Águias venceram o ADC Bradesco por 64-50 e fecharam a série melhor de 3 em 2-1. Gi Souza foi a destaque do time, marcando 11 pontos, 2 rebotes, 2 assistências e 5 pontos de eficiência. O título mostra, claro, a força do time joseense, que está voltando aos poucos com a sua equipe adulta e jogou a competição com o elenco sub-20 com várias atletas do sub-18 e sub-16 e 2 meninas nascidas na cidade que têm 21 anos. Parabéns a todas as meninas do basquete que fizeram esse belíssimo trabalho. Aliás, São José, eu não canso de falar, a gente revela tanto, não só São José, a nossa região toda aqui do Vale do Paraíba revela tantos atletas bons para o mundo. Isso é muito legal, a gente sempre comenta aqui, mas é bom sempre reforçar e valorizar todas essas atletas e os atletas também que conquistam sempre e a gente morre de orgulho aqui, essa é a realidade. E acabou o nosso tempo, muito obrigado pela companhia de vocês, eu te espero amanhã, hein, no SBT Esporte Mais. E a galera também que queria acompanhar Rebelde, agora é hora, chegou a hora de Se Soy Rebelde. Até amanhã, tchau!